você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula, para começarmos mais um dia. Devemos estar atentos, você deve estar falando, toda vez a professora fala a mesma coisa. É verdade, fala a mesma coisa porque ainda tem gente que está acordando, então vamos acordar, levanta, cria coragem, ânimo e disposição. Pega o teu material, anota os pontos principais. Se ficar alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas, ok? Conto com você, conto com a sua participação. Vem comigo. Estamos estudando qual é o assunto que eu não me lembro? O reino Plantae, o reino Plante, o reino Metafta, o reino das plantas. E como os animais, né? As plantas elas possuem uma hierarquia, elas possuem uma evolução. Então, só para te lembrar, né? A sequência evolutiva das plantas vem das algas verdes. E aí surgem as briófitas, o primeiro grupo, o mais simples, que a gente estudou na aula passada, né? Que ocupou definitivamente o ambiente terrestre. Hoje, nós vamos falar sobre as pteridófitas. Então, é de extrema importância que você saiba a sequência evolutiva. Por quê? Porque você vai construindo o conhecimento através dessa linha evolutiva das plantas. Briófitas, já estudamos, foi o grupo mais simples, não possuía praticamente nada. Chegamos nas pteridófitas agora. Vamos ver quais são as características gerais e quem são essas pteridófitas. Vamos lá? Então, as pteridófitas, as principais, né, representantes estão aí: a samambaia, a avenca, o xaxim, o samambaia-sul, ainda também tem a cavalinha, certo? São as principais pteridófitas. No nosso convívio, no nosso meio, a gente convive mais com as avencas e as samambaias, certo? Então, estão aí as pteridófitas. E o que será que as pteridófitas têm que deixam ela mais evoluída do que as briófitas? Vamos ver? Então, foi o segundo grupo vegetal, como nós vimos já, né? Na escala evolutiva. Agora, esse grupo de plantas vai aparecer com a raiz, o caule e a folha. Ou seja, elas vão ser vasculares, elas vão possuir o tecido de condução da seiva. Então, por possuir vasos condutores da seiva, elas já são maiores do que as briófitas, elas cresceram, certo? Então, esses vasos condutores vão sustentar a planta e conduzir, né, a seiva, que é de extrema importância. Agora, elas ainda precisam, como as briófitas, da água, certo? Para a sua reprodução. Por isso, elas preferem ambientes úmidos. Mas por que, professora, elas precisam da água? Porque o gameta feminino, que é a oosfera, ela vai ficar ainda, esse gameta ainda fica fixo na planta. Já o gameta masculino, o anterozoide, ele tem um flagelo. E para ele fazer esse deslocamento, ele vai precisar da água, ok? Mas aí, uma pergunta que geralmente cai quando se vai falar de briófita e fazer comparação com pteridófita. O que é que a pteridófita tem que as briófitas não tinham? O que deixa a pteridófita mais, como eu falei agora, né? Mais evoluída do que uma briófita? A presença dos vasos condutores, certo? Aí na imagem você vê uma estrutura, né? Dela, a folha, ó, as raízes, o rizomazinho, que é um tipo de caule, certo? Então, as pteridófitas, elas são chamadas de traqueófitas ou plantas vasculares, porque tem esses, né, esses vasos condutores, ou seja, eles vão transportar, né, a seiva. Aqui os vasos são o xilema e o floema. O xilema, também chamados de vasos lenhosos,
ele vai transportar a seiva bruta. Lembra de bruto do chão? Vai retirar a água e os sais minerais. Já o floema, certo? Também chamado de vasos liberianos, vai transportar a seiva elaborada, ou seja, os compostos orgânicos, né, o alimento, por exemplo, da planta, para o restante dela, do corpo dela, ok? Então, é de extrema importância a presença desses vasos, certo? Nessa imagem, é uma samambaia. Você está percebendo que ela tem umas bolinhas, uns pontinhos, não é isso? Isso daí a gente chama de soros. E essas bolinhas, elas são, né, de extrema importância no período de reprodução da planta. Vamos ver? Então, a reprodução, de modo geral, desse grupo de plantas pode ser de duas formas. Na forma assexuada, você não vai precisar de gameta, o masculino e o feminino, certo? Geralmente vai na planta, surge um broto, ou seja, surge um protótipo menor dessa plantinha, e aí esse broto se descola, se desprende, e aí cresce uma nova plantinha. Não precisou de gameta, nem o masculino, nem o feminino. Já na reprodução sexuada, ou seja, você tem a participação de gametas, ela vai acontecer por alternância de gerações. Se lembra que eu falei da metagênese? Ou seja, vai alternar. Você sabe que ela vai ter o esporófito e o gametófito. O gametófito é onde os gametas vão se encontrar. E o esporófito, tá certo? É aonde vai cair os esporos. A diferença aqui da reprodução de uma briófita para uma pteridófita é a seguinte. Na pteridófita, o esporófito é a fase dominante. E o gametófito é a fase passageira, vamos dizer assim. Então, olha só como é que acontece, se ficou confuso para você, essa reprodução olhando para a imagem. Nesse esqueminha fica super simples de você entender. Então, olha aqui. Você tem, tá vendo? A plantinha tá madura, né? E a partir daí, tá? Vai surgir, né? Quando você tem esses soros. Aí, ó, surge o esporângio que vai liberar os esporos. E aí, esses esporos vão formar o gametófito maduro. E esse gametófito vai ter o gameta masculino, que é o anterozoide, que vai ao encontro, né? Vai com o seu flagelozinho encontrar com a oosfera, que vai estar lá fixa. E aí vai acontecer a fecundação, vai formar o zigoto, né? E aí forma um novo esporófito. E aí começa o ciclo novamente, ok? Aqui, ó, ele mostra, tá? O esporófito, aonde vai, né? Surgir os esporos. E aqui é o gametófito, também chamado de prótalo da samambaia, tá? E aí, para a gente finalizar, vamos ver uma comparação das briófitas e pteridófitas. Vamos comparar. É de extrema importância, depois que você faça um mapa mental, um mapa conceitual dessa imagem, dá um print, copia, marca no livro, porque aí você vai lembrando as características de uma planta e de outra. Quem são as briófitas, para a gente lembrar? Musgo, hepáticas, ainda tem os antóceros, né? Mas aí tá as principais, que a gente mais convive. São avasculares, não tem vasos condutores de seiva, são pequenas, né, de pequeno porte, são tão simples que possuem apenas rizoide, cauloide e filoide. Não tem semente, nem flor, nem fruto. Vivem em ambientes úmidos, depende da água para a reprodução. As pteridófitas, as principais, avencas e samambaias, são vasculares, ou seja, possuem tecido de sustentação, vaso condutor da seiva, já tem um porte médio, ou seja, elas já são maiores, elas já cresceram em relação às briófitas. Tem raiz, caule e folha, também não tem semente nem flores. E precisam, assim como as briófitas, da água para fazer o processo da reprodução. Fica fácil aprender dessa forma, não fica? Então, espero que vocês tenham gostado.
tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida, vamos tirar. Um beijo, meus amores. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.